Bom, a primeira oficina vai ser com o isopor. Essas bandejinhas mesmo de isopor que a gente descarta em casa, ela é um material bem bacana para a gente poder desenvolver essas estampas. Bom, vamos lá então. Vamos começar por essa. A gente vai precisar da bandejinha de isopor, toquinho de madeira para facilitar no processo de carimbar a estampa e de fazer a repetição do padrão para a gente conseguir estampar o tecido. Eu vou mostrar também outras possibilidades de estampa em tecidos que não são totalmente lisos. Vamos precisar também de uma cola para isopor. Essa cola, a gente encontra ela em qualquer papelaria, ela é própria para isopor. Eu vou usar a cola permanente de secagem rápida porque eu quero fazer em tempo real aqui, eu não quero deixar secando. Porque aí dá para todo mundo acompanhar e quem quiser assistir a aula novamente e ir fazendo a sua estampa de acordo com o tempo que a oficina vai acontecendo, é super possível também, tá bom? Bom, um estilete, se tiver alguém que não tem habilidade de usar o estilete, toma cuidado, porque é muito perigoso usar o estilete. A gente vai precisar também de várias tintas, vai da escolha de cada pessoa para poder usar a tinta, ok? Tecido, o tecido que a gente quiser estampar, pode ser tecido tanto de algodão puro quanto que tem algum fio sintético. A tinta que a gente vai usar é uma tinta que pode ser lavada. Você encontra em qualquer papelaria. É só procurar tinta para tecido, que é super tranquilo. Você vai conseguir achar tanto em lojas de armarinho quanto em papelaria. É bem tranquilo achar essa tinta. Por que é importante ser uma tinta para tecido? A proposta da oficina é pensar numa estampa e num processo de estampa artesanal para figurino. Só que esse tecido ele pode ser usado para qualquer, essa técnica ela pode ser usada para qualquer tipo de tecido, tipo de roupa. Se você tiver uma camiseta que você quiser estampar ela, fazer uma estampa localizada ou uma estampa de padrão, igual a gente vai ver aqui, é super possível, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Primeiramente a gente pode pegar aqui uma bandejinha, eu vou usar esse toquinho aqui, olha. A gente pode usar ele inclusive para medir que a gente vai, o tamanho do carimbo que a gente vai fazer. A ideia é que dentro da tua pesquisa, dentro do que você está trabalhando, escolher o elemento que você vai fazer e que tem a ver com a sua pesquisa do figurino que você está desenvolvendo, né? Mas como a proposta aqui é ensinar a técnica, a gente vai ficar mais dentro do universo de pensar mesmo em como fazer a técnica. Bom, tenho aqui o toquinho, tenho aqui o meu isopor, da bandejinha de isopor. Eu quero trabalhar aqui uma folha, que eu possa usar ela em direções diferentes. Então, quem quiser riscar a folha, não tem problema. Fazer num papel antes de fazer direto no isopor. Só usar o isopor, desenhar com um lápis e depois passar o desenho para o isopor. Mas quem tiver já habilidade com o estilete, já pode ir trabalhando diretamente com o estilete. Quando a gente gira o isopor e não vai com o estilete, o acabamento fica muito mais prático do que a gente ir seguindo com o estilete. Isso é uma técnica bem legal, olha, a gente gira, olha como que o acabamento fica muito mais prático. Bom, vamos lá. Temos aqui a nossa folha. Eu não costumo trabalhar muito com esse detalhamento da coisa muito retinha, não. Eu acho bonito, por exemplo, aqui, olha, o próprio isopor deu uma quebradinha aqui, eu acho
Bacana até reforçar essa possibilidade aqui que aconteceu. Acho que a gente começa a criar uma textura bacana para trabalhar a folha. Bom, qual que é agora a sacada? Vamos ver se está no tamanho bom. Está um pouquinho maior. Vamos ter que diminuir um pouquinho aqui, olha, para poder a pressão que eu for colocar no carimbo ser distribuída na folha toda. Perfeito o tamanho dela agora. Vou dar só uma arredondadinha aqui embaixo. Bom, tá perfeito para esse tamanho, porque quem quiser usar essa técnica para estampar uma coisa maior, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Vai criando esses vincos aqui, fazendo esses dentinhos. Muitas vezes o que sai dessa subtração que a gente está fazendo pode virar um elemento também. Por exemplo, esses triângulos que estão saindo, se a gente cola eles numa outra estrutura, e dá para usar ele como um carimbo também. É bem possível. Nossa estrutura aqui já. Agora eu vou tô usando a cola permanente, mas o ideal é usar a cola, vou usar isso aqui para dar uma espalhada, o ideal é usar a cola para isopor. Eu tô só usando essa porque a gente precisa ficar com a estrutura pronta já para começar a gravar. E eu quero que a aula aconteça toda em tempo real do que eu estou fazendo. Geralmente esses vídeos que a gente passa e eles explicam tudo, sempre tem alguma sacada, alguma manha que a gente deixa pra lá e acaba não usando. Bom, a gente já tem um carimbo pra gente poder trabalhar a nossa textura no tecido e a nossa estampa, né? Vou deixar ele aqui um pouquinho secando, que eu quero fazer mais um. Agora a gente vai trabalhar com um que, se eu tivesse pedaços menores aqui, eu poderia usar. Mas essa própria estrutura aqui vai ajudar. Pode limpar essas aparas aqui da bandejinha, porque para não atrapalhar a gente a criar a nossa segunda estampa.
Eu acho que para quem ainda não tem costume, trabalhar estampas geométricas, assim, cortes mais retos, é mais fácil para trabalhar com estilete. Mas se você quiser fazer linhas mais orgânicas, e se você tem facilidade para trabalhar com estilete e fazer coisas mais orgânicas mesmo, é super tranquilo. Só você ver o que agrada mais para o teu processo. Bom, pessoal, lembrando que esse projeto, ele foi realizado, essas oficinas, elas foram realizadas com os recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural de Minas Gerais de 2020. Eu gosto muito dessa proposta de não deixar muito igual, porque isso cria uma unidade diferente no processo de gravar e no resultado final, assim, como estética mesmo, sabe? Por mais que a gente tá tentando criar um padrão, como é uma estampa extremamente orgânica e artesanal e intuitiva, essa é a proposta dessa oficina, não seguir muito essa estrutura. Esse aqui eu não vou ficar só porque eu entortei aqui e ele pode vazar a tinta. Por isso que é importante esse corte bem limpinho com estilete. Mais um toquinho. Eles são muito práticos pra gente desenvolver a nossa estampa. A hora de gravar, a hora de apertar. O tamanho tá ótimo. Só uma afiadinha nesse aqui, porque a ponta dele tá vazando ali, né? Tá vazando. Eu uso as próprias aparinhas do isopor para poder espalhar. Como é que tá o nosso outro aqui? Bom, então, temos duas estampas já pra gente poder trabalhar, ok? Vou deixar ele secando um pouquinho, vou limpar aqui a mesa, porque a gente já vai começar a estampar o tecido. E aí eu vou falar um pouco melhor pra vocês das tintas, forma de aplicar a tinta, etc. Manter a mesa sempre limpa no processo de fazer é legal porque acaba que a tinta ela tem uma facilidade para colar muito fácil quando ela tá
ainda molhada. Então esses bagacinhos aqui não é legal eles grudarem na tinta. Se bater um ventinho aqui, a gente pode grudar a tinta na onde a gente acabou de carimbar, de estampar, né? Vamos usar o termo técnico. Primeiramente, eu vou escolher um tecido liso, porque aí dá pra gente ter uma ideia bem bacana de como que ficou a forma, da nossa estampa, né? Do carimbo que a gente criou. Só pegar um pincel. Bom, eu quero começar com essa tinta preta aqui. Esse é o preto? É. Que dá pra gente ter uma ideia legal nesse contraste que vai ter com esse tecido. Na verdade, eu vou fazer com uma outra tinta. Vou fazer com essa daqui, que ela também é escura e vai dar. A gente consegue experimentar com as duas. Qual que é a melhor forma de passar a tinta? Ah, um detalhe muito importante. É muito importante a gente pegar, depois que já tá seco, pegar uma lixinha dessas lixas de madeira normal e dar uma lixadinha na nossa estrutura. Por quê? Principalmente quando a gente usa alguma bandejinha que a gente lavou aqui da nossa casa, fica uma gordurinha, não sai toda. Então, quando a gente dá essa lixadinha, é uma forma de criar uma aderência, uma textura. Sem falar que se você precisar dar um acabamentozinho, a lixa é perfeita para isso. Bom, vou usar essa marrom aqui. Opa. A forma mais prática que eu acho que tem pra gente usar a tinta, a gente pode usar umas tampinhas assim, olha, pra poder espalhar ela, pra não fazer bagunça. Ah, eu esqueci de falar, é importante a gente ter uma base assim qualquer, ou um papelão, ou um plástico duro, pra proteger a mesa. Aqui no fundo, inclusive, eu tô usando um tecido que é uma estampa em cima da outra, só que ele vem de uma técnica já industrial. E aí eu uso ele para tudo que eu vou usar tinta, porque ele vai ficando todo sujo e eu acho que fica bem bonito depois para usar, para essa finalidade mesmo. Bom, pode espalhar um pouquinho a tinta assim, para não ter perigo de ficar muito cheio o pincel. E aí, ao invés da gente usar aquele esquema de carimbo que a gente molha e põe, isso funcionaria muito mais para tecido. A gente vai fazer o quê? Vai espalhar com o pincel. Olha só. Nas primeiras carimbadas, se vocês quiserem usar, como que chama? Um tecido, para poder testar mesmo, não ser o tecido que você já vai usar de cara, é legal. Você pode até usar um papel, que ajuda bastante para você ver como que ficou o carimbo. E a gente está trabalhando com isopor, né? Então, assim, às vezes é importante, se você for estampar muito tecido, sei lá, você vai pegar um tecido grande, vai estampar ele inteiro e depois vai cortar aquele tecido para criar uma peça. Então, é importante que teste antes para poder ver como que ficou, se gostou da estampa, né? Aqui pode acontecer, inclusive, da gente conseguir uma segunda textura, porque quando eu passo o pincel assim, eu ainda consigo uma textura do próprio pincel, o que pode ser interessante. Mas se não quiser, é só
passar bastante tinta, espera secar um pouco e depois passa a tinta de novo. Porque a própria tinta vai criar uma camada impermeabilizadora no isopor. Vamos lá, vamos ver como que ficou. Muita atenção na forma de distribuir a pressão e na hora de tirar, para não ter perigo de escorregar, cair e sujar o tecido. Olha só. Deu aquela textura que eu falei do pincel para vocês. O próprio carimbo, a própria estrutura, serve para a gente como medida na hora da gente fazer o distanciamento aqui. O bom de espalhar com o pincel é que não lambuza o carimbo todo. Então a gente tem essa limpeza do entorno. Essa agora começa a ser a sacada para a gente poder, dentro de um padrão, gerar um outro padrão. Como se fosse um carimbo todo desse tamanho. Olha só. Bom, a ideia aqui é exatamente esse processo de descobrir, de pensar nessa estampa artesanal, mais intuitiva, entendendo o processo do desenho, da ideia que você teve para poder pensar nessa construção do figurino. Porque a imagem de uma estampa dentro de um processo da construção de um figurino, ela é uma imagem que vai falar, ou vai depor contra, ou vai entrar agregando valor ao figurino. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Pode ter só uma pegada decorativa? Pode. Às vezes é uma textura, é um detalhe a mais que você quer pôr para quebrar uma parte da proposta da peça e criar, vamos dizer assim, uma textura ou chamar a atenção para um outro detalhe. Não tem problema. É bem tranquilo. É só você ter em mente o que você quer. E um monte de coisa, gente, vai aparecendo dentro desse processo. Sabe? Tipo, eu costumo dizer assim que quando eu estou desenvolvendo um figurino, assim, pensando no processo dele todo, o que eu vou usar, qual que é o tipo do tecido, o caimento, quando a gente está muito imerso na pesquisa, é incrível como as associações vão acontecendo. Então a gente tem que estar atento a isso, porque isso pode ser um elemento a mais que vai colaborar com o nosso processo.
Eu tô usando uma cor só, mas você pode usar, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, assim. Se quiser misturar a cor, é super tranquilo, assim. Aí eu aconselho criar um outro carimbo para você não ter que ficar esperando um carimbo secar. Esse carimbo, depois de seco, não mistura mais a tinta. Então, tipo, vamos supor, você usou ele, não quis desfazer, dá pra gente tirar esse isopor aqui depois e aproveitar esses toquinhos aqui para poder fazer outro carimbo. Mas se você quiser manter esse carimbo, por mais que os carimbos de bandejinha de isopor não demoram tanto assim, não duram tanto, eles acabam mais rápido, dá para guardar. Se não for um processo de muita estampa, dá para guardar. Uma coisa que é bem legal também, depois de pronto, é a gente pensar no que daria para poder interferir nessa estampa. Isso também é uma coisa bem bacana. Às vezes essa estampa de baixo, você quer entrar com alguma outra cor em cima, depois de seco a gente pode fazer isso. Eu vou até ver uma opção aqui que a gente pode fazer essa interferência e dar para vocês como opção. Olha, vou dar uma outra sugestão aqui, caso seja o caso, né? Por exemplo, olha lá porque que é importante ter uma coisa para proteger, olha. O tecido, dependendo da textura e da grossura dele, ele fica... Ele absorve bastante a tinta, então acaba precisando... Ele acaba chupando e sujando o fundo. Aí é importante ter um fundo pra gente. Bom, se você não quer brincar com esses diversos caminhos que a textura pode tomar, mas você quer que ela continue, você tem a opção de fazer o seguinte também, que é o seguinte, olha só. Você pega, eu vou usar esse cantinho aqui, porque eu tô gostando dessa brincadeira aqui. Olha, vou brincar aqui. Fazia de conta que é como se fosse um barrado. Com mais um pouquinho de tinta. Eu acho que quanto mais sujo o carimbo, mais bonito ele fica. Vai virando tipo uma escultura, eu acho. Ah lá, aqui é uma forma de você dar continuidade ao comprimento dele. Vamos supor que você não queira fazer assim e depois voltar na contraforma. Entenda sempre que a estrutura do carimbo é aonde vai estar o distanciamento que você precisa ter para você conseguir dar a sequência.
E o bom dele não ser totalmente no mesmo tamanho é que se a gente erra, se não fica... Não gosto nem de falar assim dentro do campo do erro, não. Porque eu acho que em tudo que é artesanal e tá muito mais esse campo dessa construção, assim, intuitiva, da forma de fazer, eu acho que não tem essa coisa. Se cai um pouco de tinta aqui, a gente entende que aquilo faz parte do processo e continua. É legal tomar cuidado com o sujar a lateral aqui, porque tá vendo que aqui apareceu, não tá bem imperceptível, mas tá vendo que aqui apareceu um risco? Eu, na hora de tirar o carimbo, quando eu apertei, eu virei a mão um pouco pro lado. E aí aconteceu isso. Esses toquinhos, você consegue comprar eles em retalho de madeireira. Às vezes a gente até ganha em marcenaria. Dá pra aproveitar uma tinta que entra nesse intervalo aqui também, ó, nessa da gente ficar passando, acaba dando um excesso ali. Tinha esquecido dessa. Bom, acho que aqui deu pra gente ter uma noção bacana de como explorar
o mesmo carimbo em versões diferentes. Depois eu vou mostrar também uma forma da gente interferir aqui com uma cor para gerar um efeito maior nessa estampa, tá bom? Agora eu acho legal a gente passar para a possibilidade da folha, que eu falei com vocês, para a gente ter, para poder pensar mesmo numa outra forma de ter uma opção a mais, né? De usar o carimbo, com o carimbo de isopor. Vamos lá. Vou deixar esse aqui secando e vou pegar um outro tecido. Como esse lado tá sujo, eu vou virar para não sujar o outro tecido dessa cor e vou ficar com esse lado do avesso para cima. Bom, agora a minha ideia, deixa eu tirar isso daqui para eu não sujar. Agora a minha ideia é a gente trabalhar uma estampa em cima de uma outra estampa. Uma forma legal disso acontecer é pensando sempre que a estampa que a gente vai colocar em cima, ela precisa sobrepor a estampa que está no fundo. Então é bom a gente pensar nessa estampa do fundo como uma estampa mais clara, igual essa aqui, por exemplo. Eu acho que até essa aqui funcionaria, mas eu teria que trabalhar a folha num tom mais escuro, no preto, por exemplo. A gente pode fazer um teste nas duas e ver qual que vai ficar mais bacana. Vamos lá? Bom, então agora vai ser essa daqui. Deixa eu pegar um outro pincel. Vou pegar um pincel limpo, porque isso não vai dar tempo de eu secar ele. Vamos testar aqui, então. Vamos ver qual cor que dá pra gente trabalhar aqui. Acho que o preto em cima do laranja vai ficar bem interessante. Geralmente é de dentro para fora. Porque se a gente vai fazendo assim, pode estragar. Essa técnica ela é legal, ela é barata, mas o isopor ele é muito sensível. E é comum na hora que vocês estiverem cortando, rasgar. Não preocupem, começa de novo, pega outro isopor. Vai parecer que não tá dando certo, mas dá sim. Vamos lá. Ele funciona no clarinho também. Pode ver que ele dá uma vazada. Olha que bonito que ficou esse efeito. A estampa passou para a parte de cima do tecido. E a folha, por mais que ela cubra bastante a estampa, esse vazado que a gente fez deixou ela bem... Mostrou também a estampa do fundo. O bom dessa técnica de estampar sobre a flor, a estampa,
é que um tecido que você encontraria, por exemplo, numa loja e que seria fácil ter ele por aí, em outras estampas, poderia encontrar com ele ser usado em qualquer outro figurino, por exemplo, ou em qualquer outra roupa, é uma forma de você dar vamos dizer assim, uma customizada nele e ter uma característica específica para aquele trabalho que você está fazendo. Sempre usando o próprio toquinho aqui da madeira como base para entender o distanciamento. Pode ver que fica olha só, eu dou uma distanciada retinha, sigo a linha da própria sombra e esse detalhe ele é importante, porque a gente não está trabalhando com uma técnica industrial, ela é toda artesanal. Eu gosto de lembrar isso porque quando eu escrevi essa proposta para essa oficina, eu fiquei pensando muito nesse lugar tipo, de coisas que eu gosto e que não ficam tão perfeitas, mas tipo, não é todo mundo que entende esse lugar. Então, assim, essa transparência, às vezes, da tinta, é claro, se você quiser vir com um pincel e trabalhar alguma imperfeição, não tem problema. Mas são esses detalhes que deixam uma característica importante para o trabalho. Quem não for trabalhar com a cola instantânea, eu acho ela meio perigosa, assim. Acho o cheiro dela forte, acho ela quando cai no dedo cola, machuca, pode machucar. Tem que fazer o carimbo e deixar ele secar entre de 20 a 30 minutos. Deixe os carimbos prontos. Depois que todos estiverem prontos, você organiza a sua mesa de trabalho e vai para a parte só da estamparia. Aqui tá um pouco bagunçadinho, porque eu quero fazer o processo todo com vocês. Na descrição das 3 aulas vai ter o material que a gente usou em cada aula, tá bem? Eu vou colocar todo o material, a tinta, o nome tudo certinho para facilitar para vocês comprarem. Se tiver alguma tinta em casa e quiser experimentar também, às vezes você vai fazer um trabalho que você não precisa de ser uma tinta para tecido. Você vai estampar, sei lá, um fundo de
de uma caixa, vai trabalhar uma estrutura, até mesmo para poder fazer um cenário, não tem problema. Pode ser uma tinta para artesanato. Eu geralmente trabalho com fosca porque dentro do cenário, se uma luz bate num lugar com brilho e você não quer que aquele lugar apareça, pode gerar um ponto de luz no lugar, no palco, que não é interessante, a não ser que essa seja uma proposta. Isso serve também, por exemplo, para tinta de tecido que às vezes tem brilho. Se não é a proposta e você não quer aquilo, não faz sentido. Vamos ver agora como que vai ficar nesse outro tecido. Acho que vai ficar bem bonito, porque ele tá bem estampado. Vamos ver, às vezes eu acho que vai ficar bonito e nem fica. Mas é aquela coisa, vamos experimentar, né? Às vezes você tem um forro de mesa que você não usa mais porque queimou, tem alguma coisa nele, você pode aproveitar ele pra... Ah, ficou bem interessante. Vamos repetir aqui, porque vai ser na repetição do padrão que a gente vai conseguir ver se ficou legal. Ah, é muito... Essa placa minha aqui, que eu tô usando embaixo, ela é um pouco macia. Então é muito importante ela ser uma placa macia, ou então você ter que colocar embaixo um tecido dobrado, porque vai ajudar no processo de apertar e o tecido ser gravado de forma mais uniforme, pegando todas as partezinhas do carimbo. Entra bastante tinta nesses dentes, olha. Dá para usar a própria tinta para gravar a próxima vez. Terminar essa sequência, olha que diferença que fica o tecido. Olha como que a gente consegue alterar a padronagem de um tecido, tipo, feito de forma industrial e deixar ele com uma referência a mais do que você quiser, do que você está pesquisando.
do teu projeto. Bom, é isso. A gente tem 2 estampas agora em tecidos diferentes, dá pra gente ter uma noção legal, assim, de como interferir, né? Eu vou até fazer uma coisa aqui, que dá pra gente ter uma ideia. Deixa eu tirar isso daqui, deixa eu entrar com o outro tecido. Deixa eu colocar isso pra secar. Eu vou só fazer uma coisa aqui antes, só pra gente ver essa repetição nessa parte de baixo. Como que ela vai, com o encontro de mais uma fileira, como que ela vai ficar. Vamos girar igual a gente fez do outro. Aqui vai acontecer uma coisa legal que é importante eu mostrar para vocês, que é o que a gente chama na estampa de sangrar. É no próximo bloco isso vai acontecer. Vou mostrar para vocês. O que é o sangrar? Vocês já repararam que quando a gente compra um tecido e ele é estampado, e não tem um fim a estampa, né? Porque é exatamente isso, a estampa é corrida. Então, o que acontece? Na hora que corta o tecido, acontece exatamente isso aqui, olha. Isso daqui é sangrar, tá vendo? A gente não tem esse elemento aqui completo mais. Então,
o que que é legal? Ao invés de eu deixar aqui, por exemplo, se for uma blusa que eu tô fazendo e eu preciso de um acabamento e eu não quero que fica essa parte aqui, ó, eu já sei que o meu carimbo não cabe aqui. A gente segue o processo como se fosse o mesmo. Só que dá a diferença igualzinho, só que ele vaza aqui pra fora, ele sangra, que é como a gente chama. Olha lá. É como se ele tivesse sido só cortado. Toma cuidado com esse borrado aqui, porque senão você pode se sujar ou sujar uma parte do teu tecido que você não quer sujar. Ó. Bom, então é isso. Agora eu vou pegar aquele primeiro tecido que eu deixei ele secando, que eu vou sugerir uma interferência ainda em cima do tecido. Só que essa interferência eu vou sugerir para ela ser uma interferência à mão, com o que você imaginar que você pode fazer. Com algum elemento que você tiver, um outro pincel, mas que não siga já, não tenha essa reprodução igual. Seja uma coisa de uma forma mais livre, mais orgânica, para você não ficar preso tanto só nessa técnica. E aí você vai poder usá-la também para outros fins. Vou voltar aqui pro outro lado, porque aqui já tá seco, e é a cor também que eu tava trabalhando naquela hora, né? Então, a ideia aqui é a gente brincar, interferir com alguma cor nesses intervalos. Então, eu acho que além de agregar a estampa, né, deixar a estampa diferente, a gente entra com uma segunda cor. Por exemplo, aqui, olha, a gente pode fazer, já que a gente ficou com essa textura do pincel, olha que bacana, a gente pode fazer só isso, olha. Deixa eu usar a bandejinha aqui. Usar a bandejinha para poder usar a de godê também ajuda, porque não é difícil, não é uma pintura que exige você ter uma mão, uma certa habilidade com essa pintura. Ela já dá conta de entrar com uma outra cor e mudar total o visual aqui. Às vezes a gente acaba não pegando muita tinta e dá esse efeito aqui, olha, do pincel, quer ver? Do pincel arrastado, quando acaba. Eu acho bem bonito esse efeito, eu acho interessante, assim. Mas aí é cada um, né, assim, ou a proposta que você tá fazendo.
Se vocês quiserem que a estampa tenha mais textura, eu falo mesmo na questão do volume, não só desses arranhados que a gente está vendo aqui, vocês podem deixar a tinta, podem usar a tinta com uma quantidade um pouco maior. Tipo, como se ela tivesse sobrando aqui, olha. Igual aqui, ó. Tá vendo que ficou um volume aqui? Na hora que secar, isso seca desse jeito. Não é todo tecido que aceita, não, porque alguns tecidos chupam bastante. Mas a maior parte dá certo. Tecido da trama mais fechada, esse aqui é um americano cru. Ele tem a trama mais aberta. Então, geralmente, eles não dão tão certo. Mas se é um tecido de uma trama mais fechadinha, tipo aquele que a gente estava trabalhando antes, dá super certo. Bom, é isso. O que vocês acharam dessa interferência? Gostaram? Bom, na próxima oficina, a gente vai trabalhar outras estampas feitas com outros materiais. Nessa, a gente trabalhou com a bandejinha de isopor, né? E o toquinho de madeira, né? Essa plaquinha de madeira. A próxima, a gente vai trabalhar com batata doce. A gente já vai aumentar um pouquinho o nível do pensamento, assim, da dificuldade. A gente vai entrar num pensamento, vamos dizer assim, de gravura. Eu queria lembrar que esse projeto está sendo realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural de Minas Gerais de 2020. Bom, então eu aguardo todo mundo até o próximo vídeo, que a gente vai fazer uma gravura com batata doce. E é uma gravura bem tranquila, assim, de fazer. Que a gente vai fazer com faca sem ponta, vai ser bem legal, tá bom? Então, até daqui a pouco.